Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Obrigado. Em Mateus capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Amém, irmãos. Nesses versículos que nós lemos, nós podemos ver, e eu gostaria de destacar, três assuntos assim de grande importância. E um é a pessoa de Cristo, né? Quem é o Senhor? Cristo. A segunda coisa que é mencionada nesses versículos é a igreja. Uma das poucas menções da igreja em que Jesus diz: Eu edificarei a minha igreja. E a terceira palavra importante nesse texto que lemos fala do reino dos céus. Então, sobre esses três assuntos, e particularmente nessa porção das Escrituras, eles são mencionados. E gostaríamos de compartilhar, de ver sobre Cristo, a igreja e o reino de Deus, né? São assuntos assim extremamente importantes, de grande destaque. Nós precisamos conhecer Cristo, conhecer a igreja e precisamos conhecer o reino. Era a grande mensagem dos irmãos, era o reino de Deus, né? E eles anunciavam a Jesus Cristo também. E eles não pregavam muito sobre a igreja. Mas ao pregarem o reino, houve a igreja. Jesus anunciava o reino e, consequentemente, houve a igreja. A igreja são aqueles que se arrependem porque é chegado o reino, e os arrependidos, os salvos, eles compõem a igreja. A palavra igreja são os chamados para fora do mundo, para ser o corpo de Cristo, né? Então, o primeiro ponto aqui, né, que nós podemos ver é sobre Jesus Cristo. Nós até temos meditado, né, na reunião dos homens sobre Cristo. Quem Ele é para você? É a primeira pergunta aqui que é feita, né? Antes mesmo do Senhor falar sobre a igreja, sobre o reino, Ele tem o desejo de saber como Ele é para os outros, para os seus discípulos. Primeiro, Ele pergunta o que as pessoas estão dizendo acerca dele, mas depois Ele se preocupa de saber como os seus discípulos estão o vendo. Em primeiro lugar, o contexto dessa passagem, a gente começou a ler no 13 que Jesus chegou nessas partes de Cesareia de Filipe.
E aqui também é interessante isso, que Jesus estava muito longe aqui de Jerusalém, eram uns 150 quilômetros que eles estavam distantes dali do centro religioso. Então, lá ele tinha muitos combates. Por último, aqui os versículos que antecedem ao que é o versículo 13. Jesus estava falando para eles se guardarem, né, no versículo 11. Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. No versículo 6 ele diz isso, né? Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então, nesse contexto, Jesus já tinha falado várias vezes para os discípulos se guardarem do ensino dos fariseus e dos saduceus. Pelo menos no Novo Testamento são mencionados 3 tipos de fermento que Jesus menciona. Há uma menção do fermento dos herodianos. E quem eram os herodianos? Era um grupo político que estava favorável a Herodes, né? Então havia esse fermento dos herodianos que estava ligado à política, ao mundanismo. Alguns que queriam se envolver politicamente com as coisas desse mundo, era o fermento dos herodianos, era um ensino que eles deveriam se guardar também. O fermento dos fariseus está ligado, sobretudo, à hipocrisia, à falsidade dos fariseus. Jesus esclarece isso várias vezes, falando que eles falavam, mas faziam o contrário do que diziam. Eles ensinavam as coisas aos outros de uma maneira correta, mas eles mesmos não viviam aquilo que eles pregavam. Então, o fermento dos fariseus, o ensino deles, era a falsidade, se guardar da hipocrisia. Os saduceus eram um grupo religioso também, só que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam, né, em várias manifestações sobrenaturais de Deus. Então o fermento dos saduceus era a incredulidade. Então tinha que se guardar do mundanismo, se guardar da hipocrisia e se guardar da incredulidade. Mas agora Jesus está bem longe. Era um lugar aqui muito tranquilo, longe daquela agitação religiosa. E Jesus lança essa pergunta: quem eles estão dizendo que eu sou? E a multidão sempre não tem uma ideia clara de quem é Jesus. Uns diziam que ele era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então, no verso 15, Jesus se preocupa com os discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Simão Pedro ele responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém, glória a Deus. E Jesus diz que quem revelou isso para Pedro foi o Pai que está nos céus. Nós precisamos ter essa revelação de quem é Jesus, dada pelo Pai. Se não for o Pai declarando quem é Jesus, nós não sabemos quem Ele é. Nós podemos achar que Ele foi um grande homem, podemos achar, como as pessoas do mundo, muitos consideram que Ele foi um revolucionário, outros consideram que Ele foi um grande homem, alguém muito inteligente, sábio. Mas para aqueles que têm revelação, vão saber que ele é o Messias, o enviado de Deus, o Cristo, que significa ungido, e que ele é Deus. Ele é o Filho de Deus e ele é o próprio Deus com Deus. Ele é o Verbo que estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, mas somente pela revelação do Pai, nós podemos saber quem é Cristo. Nós precisamos ter a revelação do Senhor. Senão nós não conseguimos ver quem Jesus é realmente. Em Mateus capítulo 11,
Em Mateus capítulo 11, no versículo 25, Jesus faz uma oração. Ele diz assim o texto: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Então nós lemos aqui que ninguém conhece o Filho, com F maiúsculo aqui, senão o Pai. O Pai é quem conhece a seu Filho Jesus Cristo. Então Ele pode nos revelar. Nós precisamos saber quem é Jesus pela revelação de Deus. Isso é que vai nos guardar do anticristo, sabia? Porque o anticristo, ele virá não dizendo-se eu sou o anticristo. Não. Ele virá dizendo-se o Cristo. E se você não conhecer a Cristo de verdade, o verdadeiro Cristo, pela revelação do Pai, nós podemos ser enganados e dar crédito a alguém dizendo-se o Cristo. Jesus avisou que haveria muitos que viriam em seu nome, né? E dizendo-se o Cristo, se passando por Ele. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ter a revelação como Pedro teve. E Jesus disse: feliz é você, Simão Barjonas, bem-aventurado é, porque foi o Pai que te revelou isso. Não é uma questão apenas de declarar com a boca, eu sei que Jesus é o Cristo, mas é uma questão de crer no coração, de isso estar assentado no nosso coração, saber que Ele é e que ninguém mais é semelhante a Ele. Então precisamos ter essa revelação. Jesus é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, né? E Deus, ao querer se revelar a nós, Ele nos mostrou o seu Filho. Ele tem prazer no seu Filho. Essa é a maior revelação de Deus. A Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus, ao querer se dar a conhecer, enviou-nos não um livro, mas uma pessoa viva. Então, irmãos, nós precisamos ter uma experiência pessoal e íntima com Cristo, como verdadeiramente um Senhor sobre a nossa vida, um Rei sobre o nosso coração, como também um amigo, um companheiro, alguém que está conosco em todo o tempo, irmão. Essa é a revelação que nós precisamos ter. Aqui nesse texto, no versículo 25, Jesus disse, Ele deu graça a Deus, porque o Pai escondeu estas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Irmãos, só os pequeninos vão ter a revelação de quem é Jesus. Essa revelação de quem Cristo é não se consegue sendo um sábio segundo o mundo, não se consegue nos estudos, não é fruto de pesquisa, de estudo, do intelectualismo. As pessoas mais inteligentes desse mundo e até religiosamente inteligentes podem não saber quem Jesus é e não ter nenhuma experiência com Ele. O teólogo mais informado sobre a pessoa de Cristo, sabendo explicar toda a doutrina sobre Jesus, tudo sobre cristologia, ele pode não ter nenhuma experiência com Jesus e não conhecer Ele na sua vida pessoal. Mas os pequeninos vão conhecer o Senhor. Que o Senhor nos dê realmente um coração contrito e quebrantado. Nós temos que ser humildes, pequeninos. O Senhor se revela aos humildes. Interessante, né? Como o mais esforçado, estudioso, ele pode pesquisar nas maiores enciclopédias e não achar o Senhor.
Mas o mais humilde, com sede de Cristo, ele encontrará Cristo, será saciado da sua sede. Então eu preciso não exercitar muito a minha mente, mas muito mais quebrantar o meu coração. Assim eu vou achar o Senhor. Então Jesus ficou tão maravilhado que ele deu graças ao Pai. Pai, te dou graças que escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Glórias ao Senhor. Então, os irmãos aqui, eles tiveram uma experiência com o Senhor, uma experiência pessoal. João disse, as nossas mãos tocaram na palavra da vida. O Senhor se fez acessível a nós. Esse é o nosso Senhor. Jesus é um mediador entre Deus e os homens. O mediador é aquele que promove a reconciliação. É como uma ponte que liga. Então, de um lado, nós temos Deus Pai Santo, que habita num alto e sublime lugar. Ele é santo, extremamente puro. E do outro lado, nós, pecadores, sujos, contaminados. E Jesus, ele compreende a ambos. Ele compreende a nossa miséria, a nossa situação suja e miserável. E ele vê o lado de Deus Pai. E o Senhor Jesus, pela sua morte, nos reconciliou e nos uniu. Nós éramos inimigos. Nós éramos inimigos do Senhor. Os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. Mas vindo Ele, tomou sobre si o nosso pecado. Então Ele pôde dar a mão a ambos e unir, como que Ele pegasse nas mãos do Senhor, nas nossas mãos, e fomos unidos na sua morte. Aleluia. Ele nos reconciliou. Jesus veio em tudo, como foi lido, veio em tudo sendo semelhante, ele veio sendo em tudo semelhante aos irmãos. Esse texto está em Hebreus, vamos ler aqui. Eu não estou aqui falando muitos detalhes, um compêndio completo sobre a vida de Cristo, mas apenas alguns textos que mostram uma experiência que precisamos ter com Ele e experimentar esses aspectos de Jesus na nossa vida. Isso tem que ser algo prático, né? Provarmos o Senhor como aquele que se compadece de nós, que nos ama. Cristo nos ama. Ele ama cada um de nós pessoalmente, particularmente. Ele conhece cada uma das nossas aflições e problemas. E Ele está disposto a nos socorrer. Esse Jesus que precisamos conhecer, não o Jesus, não apenas o que as Escrituras dizem de Jesus, mas precisamos conhecer o Jesus do qual as Escrituras dizem. Em Hebreus, no capítulo 2 de Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Já foi lido hoje esse texto, estava aqui bem anotado. Hebreus 2,17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Precisamos ter essa experiência com o Senhor. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus como aquele que te socorre na tentação? Esse conhecimento é útil e prático
e frutífero na nossa vida. Não apenas saber coisas sobre Ele, mas experimentar Ele como alguém que te livra do mal e te socorre na tentação. Porque também Ele em tudo foi tentado. Aqui diz que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos para ser misericordioso. A misericórdia, a palavra misericórdia, significa coração sobre miséria. Então Jesus, Ele foi semelhante a nós, menos no pecado. Ele jamais pecou e Ele não nasceu com a contaminação da natureza velha, pecaminosa, Ele não tinha a natureza do pecado. Porém, Ele se restringiu, Ele sendo Deus, Jesus, se revestiu, se fez carne, habitou num corpo de carne, se fez carne, habitou entre nós, se restringindo toda a sua glória restrita a um corpo limitado, com muitas limitações e fraquezas, para ser misericordioso. Nós somos misericordiosos quando nós experimentamos aquela situação que a pessoa está passando. Você nunca vai ser tão misericordioso do que quando você experimenta aquilo que a pessoa passou, então você entende, compreende e você diz assim, puxa, realmente, agora eu sei o quanto foi difícil que aquela pessoa passou, porque eu estou passando a mesma coisa. E aí você começa a ter mais misericórdia. Você vai julgar menos e ser mais misericordioso, perdoador. Então Jesus, porque em tudo Ele foi tentado, Ele é o mais misericordioso de todos. Ele é o mais que se compadece mais do que todos. Ele é mais cheio de compaixão do que qualquer um, o nosso Senhor. Ninguém ama mais do que Ele. O quão amável é o Senhor, o quão maravilhoso Ele é. Ninguém jamais poderá dizer para o Senhor Jesus, Senhor, Tu não sabes o que eu estou passando. Ninguém pode dizer isso. Jesus pode dizer, eu sei exatamente o que você está passando. Ele compreende. Ele veio e se fez como um de nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote, ele intercede. O próprio livro de Hebreus diz que ele intercede pelos fracos. Jesus se fez como um fraco para ter misericórdia dos fracos e interceder pelos fracos. Ele se fez como um fraco também. Sendo ele o Rei da glória, forte e poderoso. Mas ele, sendo rico, ele se fez pobre. Quão maravilhoso é o nosso Senhor. Como não amar ao Senhor Jesus? Em Mateus capítulo 13, vamos ler aqui. O Senhor quer que venhamos a conhecer, o Senhor Deus Pai quer que venhamos a conhecer o Seu Filho, como Ele o conhece. Quer que venhamos a conhecer, Ele quer nos revelar esse Jesus conforme Ele realmente é. Ele não quer que tenhamos uma ideia diferente de quem Ele realmente é. Para isso precisamos ver tudo o que as Escrituras dizem acerca de Jesus, as Escrituras, e ter a revelação do Espírito Santo. Amém? Escrituras e o Espírito Santo. Aqui em Mateus capítulo 13, verso 11, ele respondendo disse-lhes, vou ler o versículo 10 aqui. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz,
Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Para haver cura tem que haver conversão. Para haver conversão tem que compreender com o coração. Para compreender com o coração tem que ter os ouvidos abertos e os olhos abertos. Tem que se ouvir de bom grado. É uma sequência aqui de coisas. E eles não são curados, não porque Jesus não os quer curar, mas porque eles não querem ver. Eles não querem enxergar a verdade diante dos seus olhos. Eles estão com o coração já ouvindo de má vontade, de mau grado. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor por que ele falou em forma de comparações, de parábolas, é como que o Senhor estava dizendo assim: eu falo em parábolas para esconder deles e para que vocês saibam. Jesus estava dizendo assim: tudo depende de vocês. Depende de vocês, discípulos, e deles. Não depende de mim. Dependia de como eles iam ouvir. A diferença estava não que Jesus não estava querendo se revelar a todos. Ele queria se revelar a todos. Mas a maneira como cada um ia ouvir, por isso Jesus enfatizava: veja como você vai ouvir, vê depois como ouvis. O que vai fazer diferença, a responsabilidade está com quem ouve. Se haverá cura ou não, se haverá frutificação ou não. Jesus, ao dizer isso, estava colocando a responsabilidade de compreensão sobre os ouvintes. Se entenderão ou não o que falo em parábolas, depende de vocês. Essa é a responsabilidade que o Senhor coloca sobre nós, irmãos. Por isso que devemos ouvir de todo o coração, um coração aberto, ouvidos abertos, um coração receptivo para ouvir a palavra de Cristo, amém, irmãos? Disso depende toda a nossa vida. Então o Senhor, Ele se revela aos pequeninos, aos que ouvem de bom grado, aos que têm sede, Ele sacia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. E gostaria de ler um texto também sobre isso, que está no livro do profeta Daniel, sobre compreender, sobre ser sábio. Quem vai entender? Quem vai ter revelação? Quem é o que tem sabedoria? Em Daniel capítulo 12, no versículo a partir do versículo 8, aqui nós estamos no final do livro de Daniel, e muitas coisas aqui foram ditas a Daniel, por último aqui até anunciadas pelo anjo Gabriel a Daniel, e há muitas coisas aqui que estão relacionadas ao tempo do fim, né, que estão descritas no livro de Apocalipse, e muitas coisas que não conseguimos ter uma compreensão exata e completa, a não ser pela revelação do próprio Senhor. Então, em relação a isso tudo, né, e as últimas coisas aqui no capítulo 12, Daniel disse assim, né, o verso 8 está escrito: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. Amém. Os sábios entenderão. Mas aqui nesse versículo 10, ele coloca em contraposição os sábios
com os ímpios. Diz que os ímpios, os que vivem impiamente, aqueles que não querem se santificar, que vivem uma vida de pecado, eles não vão entender nada. A eles não será dada a revelação. Eles não compreenderão. Os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios o entenderá. Mas os sábios entenderão. Você sabe quais são? Quem são os sábios? São os contrários, contrário dos ímpios. O contrário de impiedade é piedade. São os que vivem uma vida santa e pura. São aqueles humildes que buscam o Senhor. Esses entenderão. São aqueles que buscam se santificar. A esses o Senhor vai se revelar. Aqueles que têm o desejo de serem puros. Aqueles que podem orar como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim o espírito reto. Aqueles que têm sede de se santificar, de se apartar do mal. A esses o Senhor tem prazer em se revelar. Eles vão entender. Aqueles que amam o pecado, eles não vão entender nada. A eles não será dada a revelação. E nem aos que ouvem de mau grado. Então, irmãos, alguns versos, né, sobre nosso Senhor Jesus. Né? Voltando a Mateus 16, o nosso texto que estamos lendo. Então, no versículo 16, Mateus 16, 16, Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus menciona a igreja. A palavra aqui no versículo 18, quando Jesus diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a palavra no original, quando diz tu és Pedro, significa um pedaço de pedra. Apenas uma pedra. E quando Jesus diz sobre esta pedra, a palavra aqui é rocha. É diferente da palavra usada quando ele chama Pedro. Então, Jesus está dizendo que Pedro é uma das pedras da sua edificação, desse edifício que é a igreja. Também aqui, quando Jesus diz: E sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, tanto Jesus está falando sobre Ele mesmo, porque a igreja está edificada sobre Ele mesmo, Jesus Cristo. Ele é o fundamento eterno. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Jesus estava falando sobre Ele mesmo seria edificada a igreja. Também Jesus estava dizendo sobre a revelação de que Pedro tinha acabado de ter, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus está dizendo também sobre esta revelação do Pai acerca de mim, edificarei minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação de quem Jesus é. Ele é o Cristo. Esse é o fundamento eterno, irmãos. Não há nenhum outro fundamento além desse. Ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém pode pôr um fundamento de homens e declarar como igreja, porque Jesus apenas disse: a minha igreja, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre Ele e por Ele. Então, o outro fato aqui é que Jesus diz: eu edificarei minha igreja. Quem edifica a igreja? Cristo, somente. Ele edifica a igreja. Mas através de quem Jesus edifica a igreja? Através de nós, os irmãos, o seu corpo. Somos membros uns dos outros, somos membros de Cristo e membros uns dos outros. Então a edificação, nós somos responsáveis e cooperadores na obra de edificação. Na obra de salvação, nosso Senhor foi sozinho ao Calvário e nenhum de nós poderia ter parte de maneira alguma na obra da salvação.
mas na obra da edificação nós somos cooperadores de Deus, amém? A Bíblia diz, edificai-vos uns aos outros. Então nós somos cooperadores. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. No versículo 11, diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? E no versículo 9, diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Continuando, no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, irmãos, ele fala da edificação, o fundamento é Cristo, e cada um veja como edifica sobre esse fundamento. Então, nós somos cooperadores do Senhor nessa obra de edificação. Então, Jesus disse, eu edificarei minha igreja, mas ele edifica a sua igreja através dos irmãos. Somos edificados através dos irmãos. Amém? Vamos ver mais alguns versículos aqui. Romanos, capítulo 14. No versículo 19. Romanos 14, 19. Diz assim, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Isso deve ser priorizado, seguir as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Se não promove a edificação, não devemos seguir, não devemos proceder, nós devemos evitar qualquer coisa que cause prejuízo ao irmão, que faça tropeçar os irmãos. Então devemos priorizar a edificação. Eu apenas estou lendo alguns versos relacionados ao texto de Mateus 16, que quando Jesus falou da igreja, ele logo em seguida fala da edificação. Ele está citando a igreja, a primeira coisa que ele cita, edificar a igreja. Cristo precisa ser revelado. A igreja precisa ser edificada. Então, por isso que eu estou vendo algumas coisas sobre edificação. No capítulo 15 também, ainda em Romanos aqui, 15, verso 1 e 2. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Mais uma vez, a edificação como um parâmetro a nos guiar. Isso edifica. Essa conversa está nos levando a quê? Está produzindo uma edificação. Paulo escrevendo a Timóteo dizem
que muitos tinham tantas contendas e conversas sobre coisas mirabolantes, genealogias, que mais promovem contenda do que edificação, ele diz. Então tem coisas que não promovem uma edificação. Qual tem que ser o fruto de você ter passado algum tempo, algumas horas com os irmãos? Você tem que sair dali mais avivado em Deus. Amém? Mais edificado. Se você está saindo dali e não assim, então vocês não souberam ter um aproveitamento da edificação, né? Poderia ter sido mais proveitoso. Eu vou falar um segredo aqui, né? Algo muito prático, muito bom. Quando você estiver conversando com os irmãos em comunhão e de repente em algum assunto começou a ficar meio pesado, ficou tenso, ou estão falando de alguém, claro, por uma motivação de preocupação, começa a falar de alguém, de algum irmão, e de repente aquilo vai incomodando, trazendo um incômodo, você vai sentindo que aquilo não está boa, aquela conversa, talvez estamos falando demais, você começa a perder a paz. Faça o seguinte, fala assim, vamos orar por esse irmão que a gente está falando, vamos orar agora, vamos colocar diante do Senhor. Isso traz uma libertação plena e total. No momento em que você começa a orar, Senhor, colocamos diante de Ti todas as nossas palavras, tudo que falamos, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa da qual falamos, Senhor, abençoa ela, ajuda, Senhor. Isso vai fazer voltar a paz. Você vai ficar tranquilo. Outra coisa, você estiver visitando os irmãos, você está lá em comunhão, comendo, bebendo, a gente, né, se alegrando. Quando você for embora, não deixe de fazer uma oração. Vamos orar aqui, agradecer ao Senhor por esse tempo. Né? É algo maravilhoso. Assim, né? Então, isso tudo faz parte da edificação. Olha só, o primeiro versículo que lemos. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O conceito de forte no reino de Deus, o forte é o que suporta mais. Se tivesse uma luta entre dois homens, uma luta de boxe, vamos dizer assim, um golpeando o outro, o forte não é o que está golpeando mais e batendo mais forte no outro. O forte aqui na Bíblia, o forte no reino de Deus, é o que suporta mais golpes. É o que suporta mais. Esse é o mais forte. Se alguém diz assim, não suporto mais esse irmão, não suporto mais essa situação, esse é fraco, ele suporta pouco. Eu não consigo perdoar isso, você é fraco. O forte, ele perdoa mais, o forte, ele ama mais. No reino de Deus, o que mais ama é o mais forte, é o mais espiritual, o que mais suporta. Suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Jesus fez isso também. É o versículo 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Jesus também não agradou a si mesmo. Ele teve compaixão de nós fracos. Ele suportou as nossas fraquezas. Ele suportou a nossa rebeldia, desobediência. Ele nos amou. Devemos também suportar as fraquezas dos fracos. Né? Promover a edificação. Efésios, vamos ler Efésios capítulo 4. Então, estou falando sobre igreja, de experiências práticas, né, de vivenciação no nosso meio, experiências frutíferas, né, entre os irmãos, experiência prática. Aos Efésios capítulo 4, versículo 29. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação,
para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Aqui diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, palavra nojenta, palavra suja, de duplo sentido, mas que saia só palavra boa para promover a edificação. Você é um edificador da igreja, amém? Todos nós somos edificadores da igreja. O quanto você está edificando a igreja? Edificar a igreja não é construir um prédio. Edificar a igreja é a vida dos irmãos. O irmão Adriel leu hoje que Cristo foi fiel sobre a sua própria casa. A qual casa somos nós? Você é casa de Deus. Você é casa do Filho de Deus. Amém? Você é morada do Filho. Então, edificar a casa de Deus. Vou edificar a casa de Deus. É edificar a vida do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu pai. Edificar a vida dos irmãos. Você está edificando a casa de Deus. Cada irmão é templo do Espírito Santo. É casa de Deus. E as palavras da nossa boca estão ligadas, o que falamos está ligado diretamente a entristecer o Espírito Santo ou não. Dependendo do que você fala, você entristece o Espírito Santo. Por isso que em seguida ele fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O versículo 31, ele fala amargura, ira, cólera. Cólera é um impulso de ira. Gritaria, irmãos. Você sabe quando um casal começa a gritar? Você grita quando alguém está longe. Para chamar alguém que está longe, Você grita, porque há uma distância. Quando um casal está pertinho do outro, eles começam a gritar como se estivessem longe. Por quê? Porque, na verdade, eles estão distanciados, eles estão longe. Há uma distância. Eles se distanciaram por uma discussão e começam a gritar como se estivessem longe. O contrário também é verdade. Um casal está se amando, um casal casado, se amando, eles falam cada vez mais baixo, até sussurram no ouvido um do outro. Falam baixinho, porque estão muito próximos, não só fisicamente, mas no coração. Não é assim? Então falam baixinho, sussurrando. Mas quando podem estar próximos fisicamente, mas houve uma contenda, uma intriga e entrou uma divisão no coração, eles falam gritando, porque como se estivessem longe um do outro. Então não pode haver gritaria, porque não pode haver a divisão, a separação. E Jesus diz, Paulo escrevendo aqui, Paulo dizendo no verso 32, antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A medida de benignidade, a medida de misericórdia e de perdão tem que ser como Deus nos perdoou em Cristo. Essa é a medida, esse é o padrão. Não pode você dizer assim, mas eu sou bom, muitas vezes eu suporto isso, tem vezes que eu não suporto. Mas isso aí é como Cristo? Cristo algumas vezes suportava e algumas vezes não suportava? Não, Cristo sempre suportava. Então esse é o padrão. O Senhor pede para a gente amar, não é para a gente se esforçar e amar. Ele fala, tem que amar como Cristo. Ao marido foi dito, ame a sua esposa como Cristo. Se não for como Ele, não adianta. Tem que ser como Ele, porque Ele é o padrão.
ele é a régua de medida. E aqui o padrão foi bem elevado. Literalmente é um padrão celestial, foi elevado até os céus. Porque eu tenho que amar como aquele que é do céu, Jesus Cristo. Eu tenho que perdoar como Ele. É um padrão alto, sim, é um padrão celestial. É uma vida celestial. E nós somos celestiais, amém? Nós nascemos de novo da água do Espírito, uma nova criatura, um novo reino, um reino de Deus. Você é do céu, cidadão do reino dos céus. Então, falando sobre o reino, é o terceiro assunto aqui. Ali em Mateus capítulo 5 fala o cidadão do reino. As bem-aventuranças, manso, humilde, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. Mais o quê? Os perseguidos, misericordiosos. Você está lembrando, né? Os pacificadores, as equipes, os pacificadores, os sofredores, tinha isso, né? Perseguidos, puros de coração. Esse é um retrato do cidadão dos céus. Você é do céu, então aquilo aí tem que ter todas aquelas virtudes, né, que são, outro dia a irmã estava falando, que são cumulativas, né, e são numa ordem sequencial que faz todo o sentido, não está aleatório ali. Há um sentido. Você só consegue ter aquelas virtudes se a primeira delas você preencher aquele primeiro quesito ali, é importante ser pobre de espírito. Reconhecer que você não tem nada. Então vem numa sequência, né? Amém. Salmo 15. Vou ler aqui então para gravar aqui. Vamos ler o Salmo 15 então. O título ali fala o cidadão dos céus. Aqui está falando de nós, irmãos. Nós nascemos de novo e dessa vez do alto, de cima. Aqui diz assim no verso 1 do Salmo 15: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, né? Alguém sincero, alguém transparente. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura, e mesmo com dano seu, ele não muda, contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, não cobra juros, né? Nem recebe peitas ou suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. É um retrato do cidadão dos céus. Alguém que é transparente, alguém que não aceita suborno, ele é honesto em tudo aquilo que ele diz, que ele faz. Ele realmente é aquele que é reprovado diante do Senhor, ele realmente despreza, mas ele dá honra àqueles que temem a Deus, né? Então ele vai morar no santo monte, habitará no tabernáculo do Senhor. Amém, glória a Deus. Vou ler mais um versículo aqui em Atos capítulo 9, vamos ler Atos capítulo 9, e vou estar encerrando essa parte aqui, onde nós falamos da pessoa de Cristo, e agora estamos falando sobre a igreja, e o terceiro ponto é falar sobre o reino. Atos capítulo 9, ainda falando da edificação da igreja. Nesse texto não. Assim, 9:31.
Diz assim, 9:31 de Atos. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém. Aqui fala de edificação da igreja. Aqui diz que nessas igrejas estava havendo paz e eram edificadas. A edificação se dá num tempo de paz, né? Em relação, nesse sentido, foi como aconteceu com Davi, na época de Davi. Davi queria construir uma casa para Deus, né? Porém, o profeta Natan disse que ele não poderia construir uma casa, mas o filho dele construiria uma casa, Salomão. A palavra Salomão, o nome Salomão significa paz, né? O Senhor é paz, se não me engano. Então, na época de Salomão, Deus deu descanso, diz a Bíblia, de todos os inimigos ao redor. Então, pôde edificar o templo. Houve um tempo de paz ali. Havia apenas, não sei se 1 ou 2 inimigos que Salomão deveria destruir, né? Mas Deus trouxe descanso. Aqui também diz que elas tinham paz, as igrejas, e eram edificadas. E se multiplicavam. De que maneira uma igreja tem paz, é edificada e há uma multiplicação? Andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Irmãos, nós devemos andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Assim há edificação, assim haverá paz e haverá multiplicação, irmãos. Não somente aqui de pessoas, mas principalmente os textos que falam de crescimento da igreja, falam de aumento de Deus. Não apenas aumento de número de pessoas, mas aumento de Deus nas pessoas. Essa é a multiplicação, né? Glórias ao Senhor. Agora, o último texto aqui sobre a edificação que eu quero ler, e depois a parte do reino fica para uma outra ocasião, se o Senhor assim, né, permitir. Eu queria ler Lucas 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Agora, nesse outro contexto, eu vou falar aqui uma situação diferente do que acabei de dizer. Eu disse ali de um tempo de paz e havia edificação. O que aconteceu na época de Davi e Salomão, a transição ali, houve paz e se edificou o templo na época de Salomão. Agora aqui, Jesus já está dizendo, isso tem relação com o reino de Deus, com o próximo assunto, porque é assim, por causa da vinda do reino. Quando Jesus veio, Jesus é o reino de Deus, ele é o rei desse reino.
Então começou a haver um combate, uma oposição. Mas mesmo no Velho Testamento também havia oposição aos que são do Senhor, ao reino de Deus, que na época eram o povo que o Senhor tirou do Egito. Sempre se levantou combate e oposição àqueles que eram de Deus. Então esse texto aqui, sobre seguir Jesus e renunciar, Jesus fala que é semelhante a alguém que quer edificar uma torre. E primeiro você tem que calcular. E Jesus também disse que é semelhante a um rei que vai à guerra, pelejar. Então, a nossa carreira cristã, seguir a Jesus, é como alguém que vai construir, edificar, e é como alguém que vai guerrear uma guerra. A sua vida cristã é isso, é edificação e guerra. É edificação e combate, o tempo todo. Você está edificando a igreja, ajudando os irmãos, edificando, mas também está combatendo. É como na época de Neemias, que em uma das mãos ele trazia uma espada para combater o inimigo, na outra mão uma ferramenta para edificar o muro. O tempo todo é assim, edificação e guerra. Naquela época de Neemias, Neemias disse, eu não posso parar, os inimigos chamando ele, eu não posso parar, né? Estou fazendo uma grande obra, Neemias disse. Então você não pode parar de combater. O combate vem porque você é dos céus. Estamos na terra, aqui não é o nosso lugar. Se perseguir o nosso Senhor, vão nos perseguir. Então o combate é inevitável para aquele que quer seguir a Jesus. Eu não posso parar de combater e só edificar. Eu não posso só ficar edificando e vou parar de combater. Também não. É o tempo todo. O tempo todo. Se você pensar assim, muitos caem nessa armadilha. Eu já conheci alguns que caíram numa armadilha, né? Eu já cito às vezes várias armadilhas do diabo que prende a mente de pessoas e acaba capturando a mente e tirando as pessoas da comunhão da igreja. Mais uma aqui, armadilha. O diabo fala assim, olha, do jeito que você está a sua vida agora, é tanta coisa para você resolver, está acontecendo tanta coisa, é tanto problema, tem isso para resolver, tem aquilo, tem isso, tem aquela outra conta, tem isso, tem um problema no emprego, tem aquele seu parente, está precisando de ajuda, está precisando de dinheiro aqui. E todas essas coisas podem ser verdade. Aí ele fala assim você não consegue ler a Bíblia, assim você não vai conseguir meditar, assim você não consegue aproveitar a reunião. Para ir assim, com a cabeça cheia, é melhor nem ir na igreja. É melhor nem ir. Eu vou tirar um tempo para eu resolver essas coisas primeiro, e depois que tiver tudo resolvido, eu vou seguir a Jesus, dando tempo, dedicação, eu vou ler a Bíblia bastante, aí sim eu vou começar a orar mais. Primeiro eu vou resolver essas coisas. O diabo fala assim, você nunca vai resolver as coisas, nunca vai ler a Bíblia, nem vai orar, nem vai melhorar e não vai mudar nada. E você vai se esfriar e se distanciar. É como aquela promessa de fim de ano, é como a promessa de fazer dieta, que não funciona. Não, porque eu tenho que resolver isso primeiro. A hora que eu resolver isso, o diabo que coloca isso, não, você tem que resolver esse problema primeiro. Se você não resolver esse problema primeiro, não adianta nada, não adianta nem ir na igreja. É o diabo que coloca isso. Então não existe essa de vou resolver todos os meus problemas primeiro para depois seguir a Jesus. Não, você vai seguir a Jesus com os problemas junto. Os problemas não são impedimento para você seguir a Cristo. Enquanto você segue o Senhor e coloca Ele em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. O Senhor cuida de ti. Amém, irmãos? Então, Jesus disse assim, você tem que calcular. É como o homem que vai construir, ele calcula primeiro se tem como acabar. É como o homem que vai guerrear, ele tem que calcular o seu exército se dá para combater com o outro. Jesus também disse que assim também como aquele que edifica e o que combate, ele diz no 33, assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
Porque você já tem que contar com esse preço. É um alto preço que custa seguir o Senhor. Sabe qual o preço? Custa tudo. Custa a sua vida. Tem que entregar tudo, renunciar a tudo e todos, inclusive a si mesmo. Porque senão uma dessas coisas que você não renunciar vai ser a que vai te derrubar e te fazer tropeçar. Vai ser aquela coisa que o inimigo vai querer tocar para te impedir de seguir Jesus. Por isso Jesus, quando viu que vinha uma grande multidão, diz que ele voltando-se para a multidão, aquela multidão estava seguindo, e Jesus vira para a multidão e diz: olha, se alguém me segue e não deixar isso, não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, vocês não vão conseguir me seguir. Porque Jesus estava indo para a cruz. Vocês vão conseguir me seguir até a cruz? Se você não negar tudo e não negar a si mesmo, o seu ego não vai querer ir para a cruz. Na hora de chegar na cruz, né, aqueles que se propuseram a seguir Jesus até o fim, mas o fim de Jesus é a cruz. E quando chega na hora de ir para a cruz, não, agora não dá mais para seguir. Você vai ter amor à sua própria vida. Então muitos o abandonaram, todos o abandonaram, né? Então, irmãos, aqui fala sobre a edificação, né, da igreja. Amém, irmãos, que o Senhor nos abençoe, né, que o Senhor nos dê sempre um coração contrito e quebrantado, para termos a revelação de Cristo, e que possamos ser amáveis, misericordiosos, perdoando. Assim vamos estar edificando a igreja, né, sendo cooperadores. E essa obra de edificação, se edificarmos assim, será uma obra de ouro, prata e pedras preciosas. De modo algum você perderá o seu galardão. Será recompensado pelo Senhor, por ter amado tanto como o Senhor, por ter perdoado tanto como o Senhor perdoou, por ser misericordioso como o Senhor foi. Você será recompensado pelo Senhor naquele grande dia. Amém. Deus os abençoe.